Na aula passada, a gente viu uma análise univariadas, onde a gente tinha uma relação entre uma variável dependente contínua e uma variável independente contínua, que era a regressão e a associação delas à correlação. Depois a gente viu o caso em que a variável independente era categórica. Um caso era a largura da carapaça dos caranguejos, que era uma variável contínua, e a variável categórica eram as diferentes espécies. A gente viu isso através da análise de variância e do teste T. Agora a gente vai ver um caso que é a análise de variância fatorial. O que é uma análise de variância fatorial? É uma análise de variância onde você tem mais de uma variável explicativa. Pode ser 2, 3, 4, mas em geral a gente faz para 2. Mais do que 2, a interpretação fica muito complicada, tá? E ela tem a vantagem porque ela incorpora numa análise só 2 fatores, tá? E calcula os erros em cima desses 2 fatores e tem uma outra consequência que ela poderia pedir a interação entre os fatores. O que é uma interação? Por exemplo, nesse caso que a gente vai ver aqui das espécies de caranguejo, a gente tinha espécies diferentes, mas a gente também tem sexos diferentes, tá? Então, a gente quer saber se a diferença de forma, ela só varia entre espécies, se ela só varia entre sexos, mas a gente também quer saber se a variação entre sexo é diferente nas duas espécies, ou se as diferenças entre as espécies são as mesmas para ambos os sexos nas duas espécies, tá? Isso que é interação, ela dá um componente a mais. A gente vai explicar isso com calma com uma figurinha daqui a pouco, tá? Bom, para começar a gente vai usar o mesmo pacote que a gente estava usando o MAS, né? Onde está o nosso banco de dados, tá? Que era o Krebs, tá? Muito bem, o comando que a gente vai dar para análise de variância fatorial é o mesmo. Pode usar tanto o LN aqui quanto o AOV, tá? E a nomenclatura que vem aqui dentro é a mesma. CW como variável dependente, til, lembra, variável dependente sempre à esquerda do til. E do lado direito as variáveis independentes ou fatores, tá? No caso, a gente viu na aula passada SP. Aqui a gente acrescentou sex, quer dizer, a gente vai ver a diferença entre espécies, a diferença entre sexos e entre elas, isso é bem importante, um asterisco. Esse asterisco indica que a gente vai ver quanto o CW é afetado pelas espécies, quanto é afetado pelos sexos e quando é afetado pela interação, tá? Esse asterisco significa os 3. Se eu botasse mais, ele ia ser só espécie ou só sexo, tá? Como eu botei, se eu quiser saber só o efeito da espécie e sexo e não estou interessado na interação, eu usaria um mais ao invés de um asterisco aqui. E o data, Krebs, tá? Dei o comando e agora vamos ver a nova, né? Aquela velha tabela da nova, né? E aí o que a gente vê no resultado? A variável resposta CW e os fatores são espécie, que a gente já tinha visto na análise da aula anterior de uma via só. Foi altamente significativa, tá? Os mínimos quadrados, quer dizer, uma variação bem grande, tá? O valor de F também bem grande, tá? Quando a gente vai ver sexo, repara aqui, ó, ela não foi significativa. 0,27, quer dizer, a gente poderia até dizer que existe uma diferença, mas a gente teria 27% de chance de estar errado. Então, é um erro que eu não estou disposto a cometer, tá? Então, eu considero que não foi significativa. Mas a interação foi. O que isso está querendo dizer? Por que eu não tenho a diferença entre sexo, mas tenho interação? O que isso quer dizer é que a diferença entre os sexos não é a mesma nas duas espécies. É isso que a interação diz. Mas só olhando a tabela, como é que eu interpreto isso? Bom, fica complicado. Então, o R tem um comando muito interessante, chama-se Iteration Plot. Repara que esse comando eu poderia ter dado antes de rodar a análise. Ele não tá, o objeto, que é o resultado da minha análise, não está aqui. Ele vai plotar a média de CW para espécies e para sexos, tudo no mesmo gráfico, a média, só para você dar uma olhada no que está acontecendo. Quando eu dou o Enter, tem esse gráfico aqui, que é bem rústico, mas ele é para você dar uma inspecionada. Então aqui no eixo Y, eu tenho a média das larguras das carapaças, aqui variando de 33 a 39, tá? E aqui eu tenho espécie B, espécie O, e cada reta aqui é um sexo, fêmeas, pontilhado, machos, linha contínua. Então repara bem, o comprimento dos machos na espécie B e na espécie O, tá vendo? É basicamente o mesmo. Já o comprimento entre as fêmeas, a largura da carapaça entre os machos é praticamente o mesmo. Para as fêmeas não, B tem carapaças muito menores do que O.
Por outro lado, se a gente for ver por outro lado, vamos ver agora por espécie, tá? Na espécie B existe uma diferença muito grande, um dimorfismo, as carapaças dos machos são muito mais largas que as das fêmeas. Na espécie O essa diferença é pequena. Por isso que existe a tal da interação. Então a interação é esse tipo de resultado e a gente vai ver aqui nessa linha aqui que vocês estão vendo aqui, tá bom? Muito bem. Nesse caso a gente fez uma análise de duas vias. Nesse banco de dados a gente só tem dois fatores, né? Que é espécie e sexo. Eu poderia ter um terceiro fator, tá? Mas como eu falei, um terceiro fator eu ia ter muito mais linhas aqui, porque eu ia ter espécie, sexo, o terceiro fator, que seja lá ele qual for, e depois eu vou ter todas as combinações 2 a 2 das dos fatores e a combinação dos três. Então, são muitas variáveis a serem analisadas. Então, em geral, não é recomendável fazer análise de variância com muito mais do que 2 fatores. 2 fatores já dá muita informação, tá? Bom, agora, lembra no começo da aula que eu comentei, quando eu falei da aula passada, na verdade, que a gente fez a regressão, né? E a gente fez a regressão linear e depois a gente eu plotei a regressão, né? Eu fiz um plot da regressão, que é esse aqui. Cadê o plot? Tá aqui, ó. Oi. E notei e botei a regressão aqui, botei o plot, depois eu botei o webline da minha regressão nesse plot aqui. Vai aparecer aqui, ó, essa retinha aqui, tá? Foi isso que a gente fez na aula passada. Aí na aula passada também fiz uma outra coisinha, mas que foi o seguinte, eu peguei e calculei, eu vou repetir aqui os comandos, ó. Eu separei pelas duas espécies, eu estou falando rápido porque na aula passada a gente já viu isso, mas aqui eu fiz um subset da espécie B, da espécie O, e fiz uma regressão para cada uma delas, tá? E aí quando eu fui plotar, eu mostrei exatamente isso, que o reg2, que ou seja, a espécie reg2 é a espécie, deixa eu ver, espécie O, tá? Então a espécie O tem essa regressãozinha aqui, e a espécie B tem essa regressãozinha aqui. Então, aqui eu fiz visual, viu as regressões, mostrei que elas formam duas linhas, mas eu não testei isso daqui, porque eu fiz separadamente, tá? Agora, existe uma análise que a gente chama análise de covariância, que ela é uma espécie de uma mistura da análise de variância com a análise de regressão, tá? Ela é uma análise de regressão, na medida em que eu tenho a relação de CW com FL, mas eu tenho um outro fator independente que são as espécies, a gente chama de uma covariável. Então eu vou ver se a relação de CW e FL é diferente entre as duas espécies. É exatamente o que a gente viu graficamente na aula passada, só que agora eu vou testar, tá? Então a análise de covariância, por isso que eu falei, é uma mistura da análise de variância e a regressão, porque ela tem uma variável dependente contínua, no caso o comprimento lobo frontal dos caranguejos, uma variável explicativa contínua, que é o CW, como a regressão, e mais uma variável que é a categórica, tá? Então tem uma contínua e uma categórica, que é a espécie, tá? E o comando é a mesma coisa. Aqui, ó. LN, FL, CW, interação com SP. Então tem uma variável contínua aqui, que é CW, e uma variável categórica aqui, que é SP. Por isso que é como se fosse uma mistura das duas, tá? Fiz a minha covariância e agora eu vou fazer a nova da minha covariância. Reparem que ela tem a mesma saída da análise de variância de duas vias, né? Análise fatorial, variância fatorial. CW. O que o CW está dizendo? Existe uma dependência de FL de CW. A gente já tinha visto isso na aula passada, na regressão. SP. Existe uma diferença entre espécies e interação. Qual que é essa diferença de espécies com essa interação? Bom, na análise de covariância, para a gente entender isso, era bom a gente plotar de novo. Então eu vou plotar de novo aquilo que a gente já tinha plotado, que é isso, a figura aqui, né? Então tá aqui. E aí eu vou mostrar linha por linha. A primeira linha diz que existe uma dependência de FL por CW, ou seja, essa nuvem de pontos que vocês estão vendo aqui. Significativa, altamente significativa. A segunda linha, ela vai dizer se o intercepto dessas retas são diferentes. Ela está dizendo que são. Ou seja,
essa reta é diferente dessa em relação apenas a um intercepto, ou seja, quando CW é igual a zero, onde elas encostam aqui. E a terceira linha, que é a interação, ela vai dar justamente a inclinação da reta, o tal do slope. Então, como ela deu significativa, ela mostra que essa reta tem uma inclinação diferente dessa reta. Estão reparando que elas são um pouquinho diferentes, mas deu estatisticamente significativo. Se elas fossem paralelas, mas batessem pontos diferentes aqui, ela teria a inclinação significativa, mas a inclinação, não, o intercepto significativo, mas a inclinação não seria significativa. Se elas encontrassem no mesmo ponto aqui, tá, mas tivessem ângulos diferentes, essa linha não seria significativa e essa linha da interação seria significativa. Então a interpretação da tabela na análise de covariância é assim: a primeira linha representa a variável contínua, a segunda linha representa o intercepto da variável fatorial e a terceira linha representa o slope, né? Quer dizer, a declinação. Ou seja, a análise de covariância seria uma comparação de regressões. Tá? Existem vários métodos, teste T, para comparar regressões, mas aqui você faz ela diretamente. Tá bom? Bom, uma coisa que a gente falou no começo é que a gente partiu, na aula passada, né, é que a gente partiu do pressuposto que esses dados têm uma distribuição normal. Então a gente aqui está falando de estatística paramétrica, que é aquela que baseada em distribuição normal e variâncias mais ou menos homogêneas, tá? Que é o tradicional em estatística, mas existem outras ferramentas que a gente vai ver depois, tá? Mas nesse momento a gente está falando aqui. Agora, como é que eu sei se os meus dados eram normais ou não eram normais? Só pela distribuição aqui eu já estou vendo que eles são bons. Quando eu faço um ajuste de retas, repare que os pontos estão em volta, mas eles seguem mais ou menos o mesmo padrão. Existem testes de normalidade, testes quantitativos, testes numéricos, mas esses testes muitas vezes eles são muito fortes, tá? Tem uma piada estatística que diz que teste de homogeneidade de variâncias, quando aplicados em uma nova, é o mesmo que você está num porto, você não sabe como está o mar aberto e você quer sair. Então você vai sair com um navio, aí você manda um veleiro sair. Se o veleiro virar, é porque o mar está grosso. Não sei se entenderam a analogia, quer dizer, você não deveria mandar o veleiro, ele é muito sensível. Se ele não virar, é porque o mar tá bom. Mas se ele virar, não quer dizer que o mar estava tão grosso a ponto de não poder sair um transatlântico. Então, ou seja, eles são muito sensíveis. Como eles são muito sensíveis, então a gente opta pelo uso de outros tipos de análise. No caso, uma avaliação gráfica, uma visualização dos resíduos das análises, tá? Ou seja, a gente vai ver se os resíduos, não os dados em si, os resíduos têm distribuição normal, tem variância homogênea, mas através de uma inspeção gráfica, tá? E aí a gente avalia o quão adequada foi aquele tipo de análise. Então, por exemplo, quando a gente fez a nossa função regressão, né? Ela estava aqui, né? Minha regressão. Foi feita a regressão linear, agora eu quero avaliar a qualidade dessa regressão. Então, como ela é uma forma gráfica, na verdade eu vou fazer 4 gráficos. E para fazer 4 gráficos, cada vez que eu for ver o R abre uma janela gráfica, né? Ele vai gravar um em cima do outro, então eu não posso ver os 4 ao mesmo tempo. Mas tem um truque de fazer isso, que é através desse comando aqui, par mfrow, mfrow igual a C2, 2. Que significa o seguinte, cadê aqui, ó. 2 e 2 é 2 linhas, 2 colunas. Ele vai pegar aquela janela que vocês estão vendo aqui do R, ele preparou. E ele vai agora dividir em 2 linhas e 2 colunas. Se eu botasse mfrow 1 e 4, ele ia fazer uma linha e 4 colunas, ou seja, 4 gráficos um do lado do outro. Se eu fizer 4 e 1, 4 linhas, uma coluna, ele vai fazer um em cima do outro. Aqui eu preferi fazer em 4, né? Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, tá? Então ele preparou a janela aqui e agora eu vou dar o plot, tá? Então é o plot do objeto minha regressão, tá? Lembra do plot que a gente já fez antes, quando eu ploto o FL por CW, ele plota um contra o outro e tal. Mas no plot do minha regressão, ele vai plotar, o R já vai ler que é o resíduo da minha função, tá? Então quando ele plota aqui, ele faz esses 4 plots que a gente estava aqui, tá? Eu vou falar bem brevemente, mas de como interpretar esses plots.
Primeiro plot, talvez o mais importante, é os valores e os resíduos, tá? Então, esse aqui é o modelo, que a gente chama de modelo linear, próximo do pontilhado aqui, que seria o modelo ideal, e a gente vê que os resíduos estão distribuídos mais ou menos de forma igualitária, que você tem uma distribuição mais ou menos normal em volta disso daqui. Tem alguns casos que ele chama atenção, que são os casos que são, digamos, possíveis outliers, casos que são excepcionais, que têm valores muito altos, tá? Ele indica esses números para você olhar depois na sua planilha e ver se não tem algum erro de digitação, alguma coisa, são casos reais, tá? Eventualmente, se eles forem muito discrepantes, você pode até tirar esses casos, analisar o resto e depois analisar eles separadamente. Um outro tipo de plot é esse daqui, que é baseado em quartis. Então ele tem os quartis teóricos, tá? E aí ele plota aqui os resíduos padronizados por quartis. Então a diagonal, que é esse pontilhado, seria o ideal de uma distribuição perfeitamente normal. A gente vê que os pontos estão próximos dessa diagonal. Claro, nos extremos eles saem um pouco, aqui também apontando os casos excepcionais. Mas esse tipo de distribuição é considerado uma distribuição adequada. A outra distribuição que vocês estão vendo aqui embaixo, que é essa daqui, que você tem a Scale Location, tá? Então aqui embaixo eu também tenho os valores ajustados, e aqui na escala do Y, em vez dos resíduos, eu tenho os resíduos padronizados, tá? Porque é para ver se a variância muda conforme muda o valor. É muito comum em dados quantitativos a variância ser dependente da média. Em distribuição normal, não. Mas, por exemplo, distribuição de Poisson, que é uma distribuição muito comum, a variância aumenta com a média. Então, se a gente tem uma distribuição em que, por exemplo, aqui os pontos variam um pouco e aqui variam muito no formato, por exemplo, de asa, é sinal de que aquela análise não foi adequada. Aqui a gente está vendo que, na verdade, a variância não muda muito ao longo, tá? Tem um outro caso aqui que chama atenção, geralmente são os mesmos que estão chamando atenção aqui, mas essa variância muda muito pouco. E, por último, essa é o leverage, que basicamente é o seguinte: como a gente fez pelos mínimos quadrados, quando a gente tem um ponto muito distante, como ele é elevado ao quadrado, né, quando a gente ajusta, como a gente viu na regressão, quando ele é elevado ao quadrado, ele acaba distorcendo muito, tá? Ele tem um poder muito grande. Então a regressão ou a análise de variância, ela é distorcida às vezes por causa desses casos. Então ele tem que identificar esses casos, tá? Normalmente a gente identifica isso quando esses resíduos padronizados aqui, que é mais ou menos o desvio padrão, estão na faixa entre menos 3 e mais 3, está adequado. Aqueles estão entre menos 2 e mais 2, ou menos 2 ou mais 2 desvios padrões. Isso aqui está mais do que adequado, tá? E ele também tem essa tal de distância de Cook, que é esse pontilhado, tá? Uma distância de Cook até meio, ele é apresentado em linha pontilhada, e até 1 em uma linha contínua. Aqui no caso, não é isso daqui não, isso aqui é o dado médio. Aqui no caso, nenhum valor, tem esse valor de 50 que está próximo aqui. Então são valores que estariam distorcendo um pouco a análise. Mas até meio, até 1 é considerado adequado. No caso, ele mal chegou em meio, que é essa pontilhada aqui. Então eu posso dizer que os resíduos estão distribuídos de forma adequada, tá? Então essa é a interpretação dos diagnósticos que são feitos, uma interpretação basicamente gráfica. Tem muita bibliografia sobre isso, vocês podem olhar, só dei uma passadinha aqui por cima. Bom, agora a gente falou de análise de variância, falou de análise de covariância, de regressão, com variáveis quantitativas dependentes. Agora a gente vai ver um outro tipo de análise que ela é efetuada quando a gente tem dois tipos de variáveis categóricas. A gente quer ver se existe uma associação entre elas. Então, em vez de eu ter uma variável contínua dependente, que nem a gente viu na regressão, na análise de variância, na análise de covariância, no teste T, eu tenho uma variável categórica e uma outra variável categórica. E a gente vê se existe alguma dependência entre uma e outra. Por exemplo, no nosso banco de dados lá, espécie e sexo eram variáveis categóricas. Mas para a gente fazer esse exercício aqui, a gente tem que fazer esse tipo de análise, que a gente chama de tabelas de contingência, cujo teste mais famoso é o famoso Q quadrado, que muita gente conhece na área de genética, por exemplo. A gente vai usar um outro banco de dados. Então, de novo, a gente vai usar o MAS, e o banco de dados que a gente vai usar é esse daqui, é o Survey. Esse Survey, eles são dados, é uma pesquisa feita em uma universidade americana, onde eles veem vários parâmetros, várias variáveis assim, tomadas dos alunos, tá?
E uma delas, por exemplo, é o hábito de fumar. Então aqui, ó, é um hábito de fumar. Aqui estão os primeiros casos, tá? Ele só está citando que eu pedi o comando head aqui. Se eu tivesse botado survey smoke, ele ia dar todos os casos. Vou mostrar aqui para vocês. Todos os casos, ó. Never, never, regular, ocasional, never, assim por diante, tá? Mas aqui eu pedi só os primeiros para ficar mais fácil de a gente ler. E aí ele tem 4 níveis. Fumante pesado, nunca fumou, ocasionalmente regular. Essa ordem é porque ele fez em ordem alfabética, até. Mas não é, esse aqui não é, aqui ele não está considerando como uma análise ordenada, quer dizer, isso aqui são categorias independentes, né? Fumante pesado, fumante regular, ocasional e nunca. E o outro é exercício, que é uma outra variável que também tem nesse banco de dados. Que tem só 3 níveis. Faz exercício frequentemente, não faz exercício e faz exercício algum. Como são 2 variáveis categóricas, tá? Para a gente fazer esse tipo de análise, a gente vai fazer o que a gente chama de uma tabela de contingência. E o R faz essa tabela automaticamente através desse comando aqui, ó, que é o comando table. Quando você dá 2 colunas que são variáveis categóricas, o que ele vai fazer? Ele vai fazer as combinações, ou seja, qual a combinação de gente que nunca fuma com o que faz exercício, que nunca faz exercício, que fuma eventualmente, ocasionalmente, assim por diante. Ele vai fazer essa tabela. Se vocês fizerem aqui, ó, eu fiz a tabela, a gente vai ver a tabela, ela sintetiza toda aquela informação. Num eixo, ela vai colocar o hábito o exercício, e no outro eixo, aqui nas colunas, o exercício, e nas linhas, o hábito de fumar, tá? Então, dos indivíduos entrevistados, 7 eram fumantes pesados e faziam exercício frequentemente. 1 fazia exercícios pesados e não fumava, e assim por diante, tá? Em cima dessa tabela é que a gente vai fazer o Q quadrado. Deu para entender que essa tabela ela foi construída a partir de 2 colunas de variáveis categóricas. Então elas foram combinadas para que se pudesse fazer essa tabela de independência, tá? Então chama-se tabelas de contingência. Q quadrado é um dos métodos utilizados. O comando para fazer Q quadrado no R é que nem a gente viu no teste T, é q_square.test. Então xq.test. O tabela cli é o objeto tabela, ele só é aplicado à tabela. Se eu fizesse que teste na minha planilha lá, ele não vai fazer. Então primeiro eu tenho que construir essa tabela de contingência e nessa tabela eu aplico o teste. Repara que ele não deu significativo, ou seja, não houve uma relação para esses alunos dessa universidade entre hábito de fumar e grau e tipo de exercício, tá? Eram eventos independentes. O que o Q quadrado vai dizer é se existir dependência. Se não existir dependência, se forem independentes, você rejeita o Q quadrado. Então, se existir uma relação entre essas 2 variáveis, né, categóricas, o P seria significativo. O R, ele dá 2 tipos de mensagens. Ele dá erro, que aí ele não faz análise, ou ele dá o warning, aviso. No caso, ele fala que o Q-square, o teste de Q quadrado, talvez não fosse adequado. Por que ele diz que ele talvez não fosse adequado? Pelo seguinte fato, Q quadrado é um tipo de análise que ele é bom quando você tem um N razoável e você não tem muita discrepância entre as combinações. Quando você tem uma combinação que tem uma frequência menor do que 5%, por exemplo, essa combinação fumante pesado com nenhum exercício, ela só tem um indivíduo, tá? Então, quando você tem uma porcentagem muito baixa, ele não é adequado. Algumas versões do R, antigamente, ele não só dava esse warning, como dizia qual o teste adequado. E eu já vou avisar para vocês que o teste é mais adequado nesse caso, é o teste exato de Fisher, que é um outro teste semelhante ao Q quadrado, um pouco menos conhecido, tá? Cujo comando é Fisher Test. Ele dá uma tabela, ele dá um resultado parecido aqui, tá? Ele não deu um warning, ou seja, mostrou que é adequado, e ele continua dando um P não significativo, ou seja, não existe esta relação que a gente viu ali, tá? Então, esse é a tabela de contingência, tem outros métodos, mas eu só falei esses 2, o Q quadrado e o Fisher, né? Mas
mostrando que existem análises univariadas que são efetuadas mesmo quando você tem duas variáveis categóricas, tá? Uma explicativa e uma dependente, ou a relação de dependência não existe, tá? Muitas vezes não existe a relação de dependência, você só quer saber se existe uma associação entre elas, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre os pacotes gráficos do R, tá? Sobre como fazer gráficos no R. O R já tem na sua versão instalada um pacote gráfico próprio que permite fazer uma série de gráficos os mais complexos possíveis, tá? Mas a gente vai falar apenas de alguns dados, algumas formas mais simples, os tipos de gráfico e os comandos mais simples para a gente fazer esses gráficos. Você pode fazer gráficos muito complexos no R. Agora, existem pacotes que você pode instalar que facilitam esse trabalho, então que permite, por exemplo, fazer uma arte final, por exemplo, um artigo, uma apresentação mais formal. Eu vou falar sobre isso mais no finalzinho, tá? Bom, a gente já viu isso, né, quando a gente estava vendo regressão, lembra que a gente fez um plot, foi esse plot aqui, né, FL sobre CW, por exemplo. Então isso aqui é do pacote gráfico básico, tá? FL por dependente CW, usando o DataCrabs, a gente fez esse plotzinho aqui, tá? Agora a gente vai falar como é que eu posso mudar coisas nesse gráfico. Eu posso botar título, posso botar legenda, posso trocar as cores, mudar o tipo de bolinhas aqui, em vez de bolinha eu posso botar pontinhos e assim por diante, tá? Bom, vamos começar então com uma forma bem simples. Eu vou dar o comando e depois vou mostrar para vocês ali. Então aqui, por exemplo, eu fiz o mesmo plot, vocês veem que ele está igual até aqui, e acrescentei algumas informações. Essa informação aqui, vocês não precisam, obviamente, decorar isso. Vocês podem copiar isso depois e ir mudando e testando. Essa informação diz que em vez daquela bolinha, eu vou usar o caractere 19. Se você botar esse PCH, uma interrogação com esse PCH, você vai descobrir os tipos. Na verdade, uma interrogação com plot, né? O que significa cada PCH? Então tem pontinho, 2, 3, 4, e tem aquela bolinha tradicional que a gente viu nessa figura aqui, tá? E o 19 é uma bolinha cheia, tá? Outra informação que eu dei aqui, olha, eu fiz o plot, tá vendo? Aí eu dei uma vírgula aqui, tá? Isso aqui tá em seguida, aqui eu botei na outra linha para ficar mais fácil, mas eu poderia ter colocado isso aqui em seguida. E aí, main é o comando para o título do gráfico. Você vê que o gráfico não tinha título. Então ele é comprimento do lobo frontal. É o nome que eu dei para o gráfico e que é isso que eu estou fazendo. E aqui, entre aspas. Esse entre aspas é essencial para ele aparecer o título ali, tá? E eu estou dizendo que a cor dessas bolinhas, eu posso botar o main antes do PCH, não faz, a diferença não altera, a ordem não altera o produto final, tá? E então eu botei aqui qual o tipo de caractere, qual o tipo de símbolo, botei o título e agora volto para o símbolo dizendo que a cor vai ser. Lembra que os 100 primeiros casos eram uma espécie e os 100 últimos outra espécie. Então eu pedi para ele repetir red, entre aspas, vermelho, 100 vezes. Depois, em sequência, porque é um C, tá? Lembra dele? Concatenar. Então repete, depois bota em seguida repetir azul 100 vezes. Então eu estou criando aqui um vetor que é red, 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 red 100 vezes, blue, blue, blue 100 vezes, ou seja, tem 200 dados. Como são 200 dados aqui, é a cor que ele vai dar lá. Então quando a gente olha o nosso plot, vou dar aqui que eu não dei o enter ainda, ó, é isso aqui. Então, olha, a diferença daquele plot anterior. As bolinhas cheias, que é esse caractere aqui, de cor metade azul, a primeira metade azul, a primeira metade vermelha, a segunda metade azul, tá? E eu coloquei aqui também a informação, e eu coloquei o título, comprimento do lobo frontal aqui, tá? Eu posso também colocar legendas. Eu posso também colocar legendas. Como é que eu faço essas legendas? Com o comando legend. Aí eu botei bottom right, entre aspas. Isso é a nomenclatura do R.
lado direito embaixo. A legenda vai ser SPB, SPO são o nome das espécies. Eu que estou dando esse nome, por isso que está entre aspas. Você vê que eu botei aquele comando C, um do lado do outro. O caractere que vai dar na legenda tem que ser o mesmo que está aqui. Ali não é bolinha cheia, então aqui também é bolinha cheia. Quando ficar pronto, vocês vão entender por quê. E a cor, a mesma cor que está lá. Red e blue. Primeiro do espécie B, que são os 100 primeiros casos. Segundo azul, dos 100 casos posteriores. Vamos ver o que acontece? Então, quando eu dou esse comando, cadê o nosso gráfico? Está aqui atrás. Aqui, ó. Ele botou a legenda aqui, ó. Só recapitulando. Do lado direito embaixo, SPB vermelho, SPO azul, tá? E o tipo de caractere aqui é o mesmo caractere que está aqui, a bolinha cheia, tá? Então isso é só um exemplozinho de como a gente pode fazer. Eu posso mudar o label aqui, o nome do eixo X, o nome do eixo Y, eu posso pedir para ele começar em 0, como ele não está começando aqui, eu posso mudar a orientação do número, para tudo isso tem um comando próprio, tá? Bom, um outro tipo de gráfico muito comum que vocês usam muito é o histograma, tá? Por exemplo, vamos pegar o caso do FL, são 200 casos. O que é um histograma? Eu vou dividir ele em classes. Eu posso escolher o número de classes, ou o R pode fornecer através de um algoritmo interno, tá, que chama Struges, depois vocês podem ver o que significa isso, calcular em função dos dados quantas classes ele vai dividir. E aí ele plota, tá? E como é que ele vai fazer isso aqui? Ele não reconheceu o histograma porque ainda não lembra do comando. Como eu botei só FL direto, eu não atachei. Ou eu boto crab cifrão FL, ou eu vou atachar, quer dizer, anexar aqui o crabs, tá? Aí eu dou de novo o comando, e aí ele vai lá, fez o histograma. Ó que bonitinho aqui, ó. Então, o meu histograma, preto e branco, o default dele, eu posso mudar isso tudo, tá? E ele dá automaticamente um título, histograma de FL, tá? Esse frequência, que vocês, por favor, não se confundam. Quando ele fala frequência, na verdade, é contagem. Como eram 200 dados, é quantos dados tem em cada uma dessas classes, tá? Então, a classe 15, quer dizer, que deve ser de 14 a 15, a classe 16, até, na verdade aqui não, que aqui é 15, aqui é 16, aqui são até, ó, aqui vai até 20, né? A gente tem aqui, então, esse é o histograma, bem simplesinho, tá vendo? Reparem bem, preto e branco, o default dele, com o título em cima que ele mesmo deu, tá? E aqui as informações, né, o histograma, com cuidado com esse termo aqui, ele está dizendo frequência, mas na verdade esse frequência dele significa contagem. Como são 200 casos, ele está dizendo que tem pouco mais de 40 casos nessa classe aqui, que é do média 15, tem pouco aqui, ó, 20, tem mais ou menos 25 casos e assim por diante. É a contagem do número de casos. Ah, mas eu queria um histograma de frequência relativa, tá? Quer dizer, quantos por cento estão em cada caso? Aí você pode dar o mesmo comando, só que você vai botar a informação aqui, ó, vou botar entre vírgulas, frec igual a false, não é frequência do R, tá? E aí ele vai dar um outro histograma, onde aqui do lado eu tenho frequência relativa, ele chama de densidade, né, que é a terminologia correta do ponto de vista estatístico, quer dizer, a somatória da área que der dentro vai dar 1, tá? Então, a área de cada um desses daqui, tá bom? Então, esse é o comando histograma. Bom, vamos ver um outro tipo de gráfico muito comum que vocês fazem no Excel, que é, por exemplo, o gráfico de barras. Para fazer o gráfico de barras, eu vou dar um comandozinho aqui, fiz assim, eu vou dividir. Se vocês olharem aqui, eu criei um objeto, na verdade é um escalar, é um número, que é a média dos caranguejos de 1 a 50, quer dizer, dentro do data frame é caranguejo de 1 a 50 da coluna 7. A coluna 7, lembra, o data crabs eram várias variáveis, a 7 é justamente o CW, tá? Por isso que eu botei aqui aquele endereçozinho, né? Coluna 7, coluna depois da vírgula, linha antes da vírgula. A linha 1 a 50 é o endereço, né? Ele foi lá, coluna 7, linhas 1 a 50, pegou aqueles casos, tirou a média. Mesma coisa, 51 a 100, 101 a 150, 151 a 200, todos da coluna 7. Por quê? Porque esse caso aqui, os dois primeiros são espécie B e os dois últimos são espécie O. Só que os 50 primeiros são machos, os 50 seguintes são fêmeas. E a mesma coisa aqui, tá? Então eu fiz isso para calcular a média de espécies B, de machos da espécie B, de fêmeas da espécie B e machos da espécie O,
e fêmeas da espécie O, tá? E depois juntei todas essas médias, cada uma é um valor só, tá? Num único vetor, tá? Que é, ó, por vírgula, isso, vírgula, isso daqui, ó, isso aqui, vírgula, isso aqui, vírgula, isso aqui, vírgula, isso aqui. As 4 estão aqui dentro, ó, tá vendo? Então eu fiz aquele comando C e entre vírgulas, quer dizer, uma sequência de números. Que números são? As médias aqui. E eu chamei isso de médias de CW, tá vendo? Muito bem. Para que eu fiz isso? Para fazer um gráfico de barra. Tradicional gráfico de barra, que vocês já faziam no Excel. Todo mundo acostumado. Alguns já fizeram no R também. Então aqui, ó. Isso é a média da espécie B macho, B fêmea, O macho, O fêmea. Repara que aqui embaixo ele ficou sem eixo, sem legenda nenhuma. Então eu posso acrescentar essas informações, tá? Então eu vou acrescentar aqui, se vocês olharem aqui, eu vou fazer de novo um bar plot com esses dados, médias de CW, né, que eram as 4 médias, cada um é uma barra, tá? Vou botar um título, médias por espécie, por sexo, e vou dizer que ali embaixo, ele vai botar, o argumento vão ser os nomes, e os nomes que eu vou dar vai ser B machos, B fêmeas, O machos, aqui eu estava chamando C, ó, O fêmeas, tá vendo? O nome do eixo Y é CW, que não tinha. A cor, eu quero que as barras sejam azuis. E esse lá significa orientação do texto embaixo. Então, LAS 1 é orientação horizontal. Eu poderia querer orientação vertical, assim para cima, tá? E outra coisa que não sei se vocês separaram naquele gráfico anterior, é que ele aqui vai de 0 a 30, mas a minha barra passa de 30. Eu quero que ele faça o limite aqui do eixo Y, tá? O intervalo aqui seja de 0 a 50, tá? Então, quando eu dou esse comando, ele vai fazer bonitinho aqui, ó. O título, que é o main, que estava entre aspas aqui, que nem no gráfico anterior. A escala aqui vai de 0 a 50, não quero que só vá de 0 a 30. Quero que seja azul, e aqui embaixo, na horizontal, que é esse comando aqui, eu tenho B machos, B fêmeas, O machos, O fêmeas. Ah, mas guarda esse script quando você quiser fazer um gráfico. Ah, mas eu queria mudar. Vai testando. Eu vou dar um exemplo, vou mudar aqui, ó. Vou fazer o mesmo comando, em vez de LAS 1, eu vou botar LAS 3. Vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Puf. Tá vendo? Ele inverteu aqui, ó, tá? Na vertical aqui, né, ou perpendicular às legendas, tá? Então você pode ir mudando isso cada vez que você faz o seu gráfico, tá? Muitas vezes também você fala, ah, mas eu queria, isso é gráfico que não me diz muito, eu queria fazer um gráfico com intervalo de confiança, como é que eu faço isso? Bom, tem pacotes que fazem isso automático, mas eu posso eu mesmo fazer. Como? Da mesma forma que eu fiz a minha média, eu vou dar o mesmo comando aqui, ó. Tá reparando, ó? Standard Deviation, desvio padrão do Krebs de 1 a 57. Vai ser desvio padrão dos machos, desvio padrão do... O mesmo comando que eu usei lá, só que em vez de dizer min, eu usei SD. Em vez de média, eu usei desvio padrão, tá? E vou criar de novo, da mesma forma que eu tinha feito lá, um vetor que é chamado desvios. Eu tinha o da média e agora tenho desvios. E juntei os dois vetores, o das médias e dos desvios, num só data frame. Dados, aqui ó, a informação como data frame, colando o vetor de médias, que é aquele que eu tinha feito antes, com o vetor de desvio, que é esse que eu fiz agora. Para quem está na dúvida, eu vou botar aqui, ó. O que é esse vetor de desvios? É isso aqui, ó. Eu vou chamar ele aqui, desvios CW. Aqui, ó. Aqui, ó, 8,36,8 é a desvio padrão dos machos da espécie O, das fêmeas da espécie O, da espécie B, dos machos da espécie O, das fêmeas da espécie O, tá? Aí eu juntei os dois, tá? Formando esse dados, tá? Que é o meu novo data frame aqui. Aí eu vou atachar o dados, tá vendo? Atachei aqui, quer dizer, anexei o dados, e vou fazer o meu bar plot. De novo. E agora eu quero botar uma barra de erro com os desvios. Comando para fazer isso é o comando arrows. Arrows quer dizer flecha em inglês, né? Então olha como é que funciona esse comando. Flecha, que eu vou fazer. Meu bar plot é um objeto que eu criei agora, né? É uma figura, né?
Lembra? Eu fiz aqui, ó, bar plot, eu fiz um objeto meu bar plot. Então, nesse objeto meu bar plot, repara que para botar o arrows, não basta eu plotar o bar plot, eu tenho que salvar o objeto, tá? Que é o que eu fiz aqui. Tá? Em vez de pedir bar plot direto, eu criei um objeto meu bar plot. Aí eu boto meu bar plot, tá vendo aqui, ó. Aí eu tenho médias, vírgula, médias de CW mais desvio. Então, eu quero que bote uma flecha que comece nas médias e some o desvio para cima. Depois eu quero meu bar plot, de novo, tem que repetir, médias menos o desvio, porque eu quero ter uma flecha para cima e para baixo, para ter um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo, tá? O comprimento, esse comprimento é uma questão estética, porque ele vai fazer uma flecha, qual a largura o comprimento, na verdade, é a largura da flechinha aqui, eu já vou falar o que é isso. O código 3S é para cima, para baixo, só para cima, só para baixo. Tem flecha que é só para cima, tem flecha que é só para baixo, tem flecha que é para cima e para baixo. Pô, mas isso não é uma flecha? É, a flecha, então eu vou botar aqui, ó, 60, só para vocês verem. Quando eu boto isso daqui, ó, esse comando aqui todo, ele vai fazer o seguinte, ele vai botar uma flecha. Isso aqui, ó, é um desvio padrão, isso aqui é um desvio padrão. Então tem dois desvios padrões aqui, porque tem um para cima e um para baixo. A flecha, tamanho 3 é essa largura aqui, mas é feio assim, né? Geralmente é bonitinho, então o que a gente faz? A gente muda aqui, em vez de ser 60 graus, eu vou botar o ângulo de 90. Ele vai continuar sendo uma flecha, mas uma flecha com ângulo de 90, que é isso aqui. Então a minha barra de erros, tá? Em cima e embaixo. Essa lá, mas aqui ficou muito largo, então vamos fazer, em vez de lente 0,3, vamos fazer lente 0,1. Vamos ver o que vai acontecer? Tá vendo? Agora ele está mais estreitinho, 0,1, 0,2, 0,3, e assim você vai mexendo, tá? Então, esse é um jeito de fazer um gráfico com intervalo de confiança um pouquinho mais trabalhoso. Ah, mas é um trabalho fazer isso? Não, mas uma vez você fez o script, você guarda, toda vez que você for fazer um gráfico, você só adapta aquele script. Outro gráfico comum na vida de vocês é o famoso gráfico de pizzas, né? Eu vou falar pouco sobre ele, mas está aqui, ó, pi, vamos usar o mesmo Krabs FL, os primeiros casos só, para não ficar muito grande, de 1 a 10, né? Então ele vai botar lá, só para ver como é que faz a pizza, ó. Vamos lá, ó, pizzazinha, ó que bonito. A pizza, o default dele já é colorido, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele botou 1 a 10 aqui, tá? Ah, mas tem outro jeito de fazer gráfico? Tem. Então tem um comando que é o example, que ele dá alguns exemplos de gráficos de pizza. Então ele vai lá, se eu botar o comando aqui, ele vai dar aqui, ó. Isso daqui, ó, High Return to Scene Export, são vários gráficos, então ele vai plotando um a um. Conforme você vai dando Enter, ele vai aparecer, não tem erro nenhum aqui, tá? Não deu nenhuma mensagem de erro, ó. Pronto, ó que bonito esse aqui. Ó, esse daqui, são tipos de gráfico que ele tá falando, ó, mudando as cores, preto, graus de cinza, achurado, botando aqui uma barra num determinado valor, esse em degradê, esse daqui com sobreposição e assim por diante. Então tem muitos, eu não vou entrar em detalhes aqui, você pode botar nomes, tem várias coisas para fazer gráfico de pizza, tá bom? Bom, por último, dentro do plot, eu vou falar um pouco, a gente falou na aula passada sobre tabelas de contingência. Então lembra que a gente fez uma tabela para fazer o famoso Q quadrado, né? Então tá aqui a nossa tabela de contingência. Na verdade foi nessa aula. Então tem essa tabela. Como é que eu ploto? Mas você vê os dados, eu queria ver isso mais graficamente. Tem dois jeitos, dois tipos de gráficos muito comuns no R para visualizar isso. Um é o Mosaic Plot e o outro é Association Plot. O Mosaic Plot, ele vai pegar essa tabela. Aqui para simplificar, eu botei quem é a legenda. Então, qual o label, né? A legenda do eixo do X, que é fumante, e do eixo do Y, que é atividade física. Que você vê que aqui em cima não tem, né? Aqui é atividade física, aqui é fumante, tá? Aí ele bota essa legenda e ele plota assim. Então é um gráfico em que a área é proporcional ao número de casos, e aí você tem quantos fumantes, quanta atividade. Então a forma tem a ver com quantos são de cada grupo aqui, tá? As combinações, tá? Então, por exemplo, esse caso 1, nenhum fumante... fumante pesado, nenhum exercício físico, então heavy, cadê heavy? Tá aqui, ó, nenhum, é esse daqui, tá vendo? Então, a área significa proporcional ao número. Às vezes o pessoal acha isso meio chato de ver e prefere esse outro aqui, que é o Association Plot, que é o mesmo comando, tá vendo? Tudo igual, só muda aqui o tipo de gráfico,
que é esse daqui, onde você tem no eixo X o fumante, no eixo Y a atividade física, e aí a largura é o número de quantidade na classe fumante, a altura é a quantidade na atividade física, e isso aqui, gente, é quem está acima ou abaixo da média. Então, assim, quem tem atividade física frequente tem essa média, tá? Então, os fumantes pesados são acima da média, são acima da média. Isso aqui não é um teste estatístico, é só visualização. E os que nunca fumam estão abaixo da média, tá? Aqui o contrário, tá? Então é quem está em relação à média aqui. Ah, mas eu queria ver a média do fumante, não a atividade física. É só inverter aqui. Troca o gráfico aqui. Faz uma tabela aqui em que você inverte. Exercício fica aqui e fumante vem aqui. E ele vai dar a média e vai ver quem está acima ou abaixo da média em cada um deles, tá bom? Bom, esses são alguns tipos de gráficos. Tem centenas de tipos de gráficos, tá? Agora existem também pacotes gráficos. Tem dois principais. Um se chama Lattice, que ele faz gráficos muito úteis no dia a dia, mas que não dão uma saída gráfica muito bonita, e o outro que é o mais utilizado, mas também mais complicado, que é o ggplot, tá? Então o Lattice, esse pacote aqui, ó, tô instalando o pacote, tá vendo? Vou abrir ele assim que ele instalar. E eu vou usar o mesmo conjunto de dados que você vai ver que ele faz um gráfico um pouquinho mais rápido. Então, o primeiro comando é o bowplot. O bowplot ele é o bowplot condicional. Ele vai fazer plotar o comprimento do lobo frontal para a espécie condicionada ao sexo. Ou seja, ele vai permitir visualizar aquela interação. Tá vendo aqui, ó? Ele separa aqui, ó, aqui. Macho, fêmea, não, espécie B, espécie O, espécie B, espécie O, separado por fêmeas e machos e o valor da FL. Então, permite, por exemplo, você interpretar a interação visualmente, tá vendo? Outro exemplo, esse aqui, ó, bar charts, é o gráfico de barra que vocês viram, tá vendo? A mesma coisa, só que em vez de bowplot, bar chart, aí dá para visualizar. Então, ele é bom para visualização. Já o ggplot, bom, o ggplot, na verdade a gente chama de ggplot, mas ele mudou, ele chama-se ggplot 2, ggplot 1 é o pacote antigo, tá? Que está um pouco desatualizado. Mas o comando continua o mesmo, tá? O ggplot é um pacote que tem, ele tem uma linguagem própria, ele tem uma nomenclatura própria. Então, às vezes você vai usar os comandos do R dentro dele e dá confusão, tá? Então você tem que aprender um pouco ou simplesmente pegar pessoas que fizerem copiar a linguagem dele, tá? Ele tem até uma forma simples que é o qplot, que é isso aqui, ó, qplot. Que, por exemplo, o FL com o CW que a gente já viu lá em cima, ele plotou aqui, ó, igualzinho. Mas vocês reparam que ele tem esse fundo cinza com esse grid branco, tá? Isso aqui a gente poderia fazer lá no plot? Podia, é só você pedir, bota um fundo cinza, bote os grids brancos, os grids tem que ser de valores de 2,5, 2,5, como está aqui, e assim por diante. Aqui ele já tem isso embutido, tá? Esses pacotes eles são feitos embutindo os comandos do R, tá? Mas o que a gente usa mais é o comando ggplot mesmo. Eu vou dar só um comando de uma linha só, que vai mostrar a versatilidade. Então aqui eu tenho ggplot do Krebs, e aí ele tem isso aqui, é exclusivo desse pacote, chama AS, quer dizer, a estética. Quer dizer, qual é a estética? A estética vai ser plotar FL, que está aqui no Krebs. Você vê que ele não é data Krebs, ele primeiro bota o banco de dados, ele é diferente do R lá em cima, e diferente daqui do qplot, tá? Então primeiro ele dá o banco de dados, depois ele vem com a estética. Então FL, CW, e ele já avisa aqui, em vez de eu falar, primeiro caso 1 a 100 a espécie 1 tem que ser de uma cor, ele fala assim, tem uma coluna chamada espécie, eu quero que você dê cores diferentes para quem seja de espécies diferentes. É isso que ele está dizendo aqui, ó, color igual a espécie. E o geometric point, porque ele é um gráfico de pontos, porque poderia ser um gráfico de linha, a gente vai ver depois outras coisas, que seria geometric line. Aí quando você plota, ele já dá aquele gráfico que a gente fez lá em cima, com um monte de comandos, em uma linha só, ele já coloca FL, CW, aqui uma espécie de uma cor, outra espécie, e automaticamente ele já bota a legenda. O título da legenda é o título da variável. Então a variável FL está aqui, a variável CW está aqui, e o nome da variável que foi utilizada para colorir e, portanto, que vai aparecer na legenda, vem aqui, tá? Isso é só um comando. Tem figuras lindas, maravilhosas. Se você der no Google um ggplot e for no Google Images, você vai ver a versatilidade de figuras que você pode fazer usando esse tipo de gráfico. Era isso. E a partir da próxima aula a gente vai falar sobre análise multivariada.